Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Vamos falar um pouquinho sobre uma aula de ciências, né, que envolve o assunto de química, tá ok? Vamos falar sobre substâncias, mistura, tá bom? E vamos falar um pouquinho de separação de mistura, beleza? Olha só, começar com substância pura, simples. O que é uma substância, né? Ela é formada por, na verdade, é uma molécula, tá bom? São moléculas que são formadas, quando ela é simples, ela é formada por um só tipo de átomo, tá ok? Então eu coloco substância como molécula, ou moléculas, beleza? Então quando essas moléculas elas são, né, formadas por um só tipo de átomo, vou dizer que ela é simples, beleza? Aqui, ó, gás hélio formado somente pelo elemento hélio, né? Gás oxigênio formado somente pelo elemento oxigênio. Fósforo, a mesma coisa. Enxofre, né? Só pelo elemento de enxofre. Então, isso aqui são substâncias puras simples. Substâncias puras compostas, né? São formadas por moléculas, mas sempre a mesma molécula, beleza? Mas essas moléculas, elas podem vir acompanhadas de átomos diferentes. Então, eu tenho aqui a água, né? Eu tenho aqui duas moléculas de água, né? Já tenho aqui uma substância, né? A água, mas a água é formada de H2O, né? Ela é formada de dois elementos de hidrogênio, um de oxigênio, beleza? Temos aqui o ácido clorídrico, né? Um átomo de hidrogênio, um de cloro, beleza? Temos aqui o dióxido de enxofre, dióxido de carbono, né? CO2, um átomo de carbono, dois de oxigênio. E aqui outras moléculas formadas por dois átomos diferentes. Beleza, galera? Então, uma substância composta, ela vai ter mais de um átomo diferente. Beleza? Uma substância simples, ela vai ter o mesmo átomo formando aquela substância. Ok? Então, tá. O que é uma mistura? Eu classifico as misturas em dois tipos. Mistura heterogênea, é aquela que tem mais de uma fase, beleza? A gente vai saber o que é fase. E mistura heterogênea, a mistura homogênea é aquela que só tem uma só fase. Tranquilo? Professor, o que é fase? Fase é aquilo que você consegue diferenciar na mistura. Se você olha para alguma coisa e vê que consegue diferenciar, então isso vai ser uma fase. Ok? Só pela visão, né, só o ato de observar você sabe se tem mais de uma fase. Então, bota isso na cabeça. Mistura homogênea só tem uma fase, mistura heterogênea tem mais de uma fase. Então quer dizer que quando a gente pega um exemplo aqui, ó, que foge à exceção. Aqui eu tenho a mesma substância, né? Gelo e água, né? Tudo formado de água. Porém, nesse caso, nessa exceção, mesmo eu tendo a mesma substância, eu tenho duas fases, né? Eu tenho aqui, ó, eu consigo ver o gelo, consigo ver a água. Então, nesse caso, a gente considera uma mistura heterogênea, beleza? É uma exceção. No caso aqui, ó, óleo, água e areia, eu consigo ver três fases, né? Consigo ver a parte do óleo, a parte da água, a parte da areia. Então, isso vai ser uma mistura heterogênea, tá bom? Eu consigo visualizar três partes aqui. Mesmo que eu misture a areia depois vai decantar e eu consigo ver ela novamente. Tranquilo, galera? Já uma mistura homogênea, ela é homogênea em toda a sua extensão, né? Eu só consigo ver uma fase. Mesmo que eu coloque água, né? Água e sal, né? Mexa bem muito, aí eu só vou conseguir ver, no fim das contas, a água. Ah, professor, mas no momento que eu estiver colocando muito sal, vai chegar ao ponto de saturação e aí não vai mais poder mais dissolver o sal e o sal vai precipitar, o sal vai descer. E aí eu vou considerar uma mistura heterogênea. Quando esse sal precipitar, beleza? Mas enquanto tiver totalmente dissolvido, eu considero como uma mistura homogênea, ok, galera? Quando eu só conseguir ver uma fase, água e açúcar totalmente dissolvida é uma mistura homogênea, água mais sal totalmente dissolvido é uma mistura homogênea. Beleza, pessoal? Vamos falar um pouquinho das separações de mistura, tá ok? E aí, nessa mais simples, né, de misturas heterogêneas, a gente tem uma filtração, é o que a gente faz em casa, né, com um café.
você coloca o pó de café, você coloca a água e aí vai filtrando, né? Esse aqui é o mais simples, né? É o que todo mundo faz, né? Na filtração, porque quando a gente vai filtrar o café, essa separação aqui, por separação magnética, também chamada de imantação, tá bom? Imã, né? Lembra de imã, imantação? É quando você quer separar, por exemplo, vamos supor que limalha de ferro está junto com areia, tá bom? Você tem ali um pozinho de ferro, de metal misturado com areia. Você só quer tirar o metal. O que é que tu faz? Tu coloca um imã lá que o imã vai tirar só o metal e deixar a areia. Beleza? Então, é processo desse tipo que separa o metal de outra substância não metálica. Catação, né? Você vai catar, né? É o que a gente faz também em casa, né? Você cata o feijão, às vezes tirar a pedrinha, né? Tirar as pedrinhas do feijão. Então, isso é um processo natural que a gente faz em casa. Peneiração, pô, a gente tá fazendo isso em casa, né? Vai peneirar tapioca. O pessoal coloca a tapioca, começa a mexer, começa a peneirar essa tapioca. Beleza? Então isso nós também fazemos em casa. Sifonação é quando eu quero separar dois líquidos diferentes, né? São líquidos com densidades diferentes, tá ok? Professor, o que é densidade? É quando um é considerado mais denso do que o outro, tá bom? Um fica embaixo, o outro fica em cima. Então, eu digo que um líquido é mais denso do que o outro, beleza? Então, quando eu pego esses líquidos de diferente densidade, eu posso separar através desse processo aqui, ó, né? Pego uma mangueira e aí, através do líquido, o líquido vai escorrendo por essa mangueira, eu posso separar dois líquidos de densidades diferentes, né? No caso, quando tem duas fases. Um exemplo, água e óleo. Eu posso fazer esse tipo de separação, tá bom? Sifonação. Decantação é um processo simples. Quando eu pego a água e a areia, é só deixar a areia decantar, a areia descer para o fundo do recipiente. Com o tempo, essa areia vai ficar no fundão e eu posso separar isso facilmente depois, só removendo a água lentamente, devagar, ou através de um tubo também, né? No caso da sifonação que eu falei, né? Colocar aquela mangueirinha aqui para tirar só a água e deixar a areia embaixo, tá bom? Flotação, galera, é quando eu quero, por exemplo, eu tenho areia e serragem. Cara, como é que eu separo a areia da serragem? O que se recomenda é jogar água. A água faz com que a serragem suba. Então, esse processo em que uma substância fica boiando e eu consigo separar ela, né, através de uma substância que boia, tá bom? Eu vou chamar de flotação, tá bom? Isso acontece muito com esgoto, né, que a gente no processo de tratamento do esgoto, às vezes jogam substâncias que fazem aquela parte sólida, né, do esgoto, né, muita parte sólida, ela flutuar. E aí fica mais fácil de separar aquela substância. Tá ok, galera? Então, quando eu separo isso aqui, ó, a serragem boia, a areia desce, e aí eu consigo separar a serragem da areia. Ok, galera? Então, uma substância vai ter densidade menor do que a outra. Beleza? Beleza. Outro processo de separação de mistura é a destilação. Eu separo em dois tipos, destilação simples, destilação fracionada. Beleza? A destilação simples é quando eu tenho um líquido e um sólido. Por exemplo, água e sal. Eu quero separar a água do sal. O que é que eu faço? Eu vou esquentar aqui essa mistura, né? A água ela vai evaporar, ela vai entrar no seu ponto de ebulição, tá bom? Aí ela vai entrar por esse recipiente, esse condensador. Aqui ao lado dele, né? Ao lado dele vai entrar um pouquinho d'água para esfriar esse tubo. Aqui entra a água aqui desse lado, ó, a água entra aqui, né? Passa por aqui e sai por aqui, né? E isso vai esfriando esse tubo, né? A água volta no estado de vapor, ela se condensa para o estado líquido e escorre para cá, beleza? Aqui fica o sal e aqui fica a água. Isso aí seria uma destilação simples. Uma destilação fracionada é quando eu tenho dois líquidos e eu quero separar esses líquidos com ponto de fusão, com ponto de ebulição diferente, beleza? Qual é o ponto de fusão? Aqui, ó, por exemplo, água e álcool, beleza? O álcool ele evapora mais com um ponto de ebulição menor do que o da água, tá ok?
E aí eu vou esquentar aqui, o ponto de ebulição do álcool é menor. E aí quando eu esquento, né, o álcool vai evaporar, ele vai se condensar aqui nesse condensador e ele vai escorrer aqui. Nesse lado vai chegar um tempo que eu tenho um álcool aqui e esse aqui vai ter água, beleza? Tranquilo, galera. Então, esse seria a destilação. É um processo de fabricação de bebidas, né? As bebidas alcoólicas são feitas com destiladores, tá ok? Para separar, por exemplo, o caldo da cana, né? Às vezes faz uma fermentação, tem um pouquinho de álcool e aí eu consigo tirar o álcool da substância da mistura. Tá ok, galera? Valeu, até a próxima.